Olá! Então, no nosso vídeo de orgânica de hoje, nós vamos falar aqui sobre cetonas. Tá? Lembrando que nós estamos falando só da identificação, né, do reconhecimento e da nomenclatura. Tá bom? Então, no vídeo passado foi aldeído, agora falaremos sobre cetonas. A regra é basicamente a mesma, tá, gente? As regras são as mesmas para aldeído, cetona, ácidos carboxílicos não vimos ainda, mas já vimos álcool, hidrocarbonetos, só muda a terminação. Tá? E no caso das cetonas, a terminação, né, o sufixo lá no nome, é essa terminaçãozinha aqui, ó, ona. Tá? São os mesmos prefixos, os mesmos infixos, o fixo ona. Tá? Mas como é que eu identifico uma cetona? Tá, gente? Nós temos mais uma vez aqui o grupo carbonila, lembra-se? Dupla O, carbonila, um oxigênio ligado a um carbono por dupla. A diferença, né, da cetona para o aldeído é que no caso das cetonas, nós temos a carbonila no carbono secundário. Tá? Tem o carbono aqui da carbonila e tem que ter pelo menos um carbono de cada lado. Então fica fácil assim. Né? Como é que a gente fica uma cetona? Carbonila em carbono secundário. Como é que a gente coloca o nome oficial para essas cetonas? As mesmas regras dos hidrocarbonetos, só muda o sufixo, que vai ser ona. Tá bom? Obviamente, a cetona mais simples tem 3 carbonos, né? Porque eu preciso de um para carbonilo e pelo menos um de cada lado. Então, a menorzinha é essa aqui, que tem 3 carbonos. O prefixo para 3 carbonos, prop. Somente ligações simples, an. O sufixo, ona. Então, o nome desse composto é propanona. Né? Prop de 3 carbonos. As ligações carbono-carbono são simples. O infixo, an. E o sufixo, né, a terminação para as cetonas, ona. Tudo bem? Então, isso aqui é a propanona. Aqui já são 4 carbonos. Né? O prefixo para 4 carbonos, but. Somente ligação simples, an. O sufixo, ona. Então, o nome desse composto fica butanona. Tá bom? Vejam que nos 2 primeiros casos, não tem como a gente mudar, né? Ou mesmo mudando, no segundo caso pode, mudando essa carbonila de lugar não faz diferença. No primeiro não pode, porque se eu pegar essa carbonila que está no 2 e botar no 1, aí não vai ser cetona, vai ser aldeído. Né? Então só existe mesmo uma substância, uma cetona de 3 carbonos, que é a propanona. De 4 também, só vai existir uma, que é a butanona. Tá? Mesmo que alguém pensasse em pegar essa carbonila e escrever nesse carbono bem aqui, seria carbono 2. Né? Do jeito que está aqui, eu numero pela esquerda. 1, 2. Seria butan 2, ona. Mas se eu colocar essa carbonila no outro carbono, não seria carbono 3, porque eu teria que numerar pela direita. 1, 2. Seria o mesmo composto. Butan 2, ona. Tá? Diferentemente, gente, desse exemplo aqui embaixo. Né? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Pente. Somente ligação simples. An. Sufixo, ona. Pentanona. Só que vejam que essa carbonila está no carbono 2. Né? 1, 2. Se eu colocasse no próximo carbono, seria carbono 3. Tanto de um lado como do outro daria no 3. Tá? Então, quer dizer, existe mais de um composto com esse nome, pentanona. Então, nesse caso, eu preciso diferenciar, eu preciso indicar a posição da carbonila. Tá? Como é que a gente indica a posição de um grupo funcional? Lembra? É pelo número, usando o número. Então, nesse caso, gente, eu preciso numerar, tá aqui carbono 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Então, qual é o prefixo para 5 carbonos? Pente. 5 carbonos, tá? Somente ligações simples, an, tá? Sufixo, ona. Só que eu preciso dizer onde que está a carbonila. E nesse caso, a carbonila é no carbono 2. Então, o nome desse composto é pentan 2, ona. Certo? Muita gente coloca pentano 2, ona. Principalmente o português de Portugal, né? Se usa muito isso. Mas a gente pode ver também em livros brasileiros dessa forma. Pentano 2, ona, botando o hidrocarboneto correspondente. Tá bom? Sim, André, mas precisa mesmo esse número 2? Sim. Porque também existe a pentan 3, ona. Tá? Então por que tu não disseste butan 2, ona? Não estaria errado se dissesse, mas não é necessário, porque só existe uma substância com esse nome, butanona. Nós já vimos isso, gente, lá nos álcools. Já vimos isso em alcenos, né? Só tem um composto com esse nome, então não precisa numerar nada. Tudo bem? Aqui nesse caso, gente, ó, tá bem aqui a carbonila e aqui tem uma ramificação. Então eu preciso escolher a cadeia principal.
Tá? Nesse caso, eu acredito que ninguém vai ter dificuldade com a cadeia principal, que é a retona mesmo. Agora, aqui eu numero priorizando o grupo funcional ou a ramificação. Lembra dessa ordem de prioridade, gente? A prioridade é dada para o grupo funcional. Se não tiver ou tiver no meio, aí tu priorizas a insaturação, dupla ou tripla. Se não tiver ou tiver no meio, aí que eu priorizo ramificação. Tá? Então, nesse caso, necessariamente eu preciso numerar pela direita, porque é a mais próxima aqui do grupo funcional. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vejam que a carbonila está no carbono 3. Se eu tivesse numerado aqui pela esquerda, seria 1, 2, 3, 4. E aí, eu uso o número 3 ou o número 4? É o menor deles, lembra a regra dos menores números? Tá? É sempre o menor número possível. Então, gente, o restante segue a regra, tá, gente? Ó, aqui eu tenho um radical metil no carbono 5. Então, vai ficar 5 metil. Isso quer dizer que tem um radical metil no carbono 5. E aí vem o nome da cadeia principal, né? Tem 6 carbonos, o prefixo ex. Somente ligação simples, an. É uma cetona, portanto a terminação vai ser ona. Há necessidade de indicar a posição da carbonila? Sim. Ali está no carbono 3, mas poderia estar, por exemplo, no carbono 2. Tá? Então eu preciso dizer que está no carbono 3. Portanto, 3 ona. Certo? E segue. Vejam que são as mesmas regras que nós já vimos. Tá? Inclusive esse aqui, gente, ó. Aqui nessa cadeia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí? Eu sigo reto ou desço? Eu sigo reto porque assim fica a cadeia mais ramificada. Lembra? Tá? Assim eu fiquei com um radical etil e bem aqui com um radical metil. 2 ramificações. Se eu tivesse descido aqui, teria ficado só uma ramificação. Havendo mais de uma possibilidade com o mesmo número de carbonos, optem por aquela que for mais ramificada. É a mesma regra, a gente vem desde hidrocarbonetos, passando por álcool, aldeído e agora cetona. Tudo bem? Para numerar, eu priorizo o grupo funcional. Então, ó, 1, 2, 3, vindo aqui pela esquerda, 1, 2, 3, 4 pela direita. Então, nesse caso, nós priorizamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo bem? Então, o primeiro radical é etil, né? Ordem alfabética. 4, etil. Tá? 5, metil. Aí o PAC sempre valoriza ordem alfabética. Tá? Tem um radical etil no carbono 4, já disse. Tem um radical metil no carbono 5, já disse. Tem mais algum substituinte? Tem mais alguma, né, substituição? Não. Então agora vem o nome somente da cadeia principal. São 6 carbonos, o prefixo vai ser ex. Tá? Somente ligações simples, an. Tá? Somente ligação simples em fixo, an. Cetona, ona. E eu preciso dizer que está no carbono 3. Portanto, 3 ona. Tudo bem? Tranquilo? Aqui nesse caso são 2, né? Então, nome desse composto, but, tá? Somente ligação simples, an. Só que agora eu preciso dizer diona. Assim como eu disse diol para um diálcool, dial para um dialdeído, eu vou usar o sufixo diona para uma dicetona, tá? Butano, diona. Tranquilo? Então, butano, diol, butano, dial, butano, diona. Segue o mesmo raciocínio. Tranquilo? Cadeia fechada de 5 carbonos e é uma cetona, né? Então fica ciclopentanona. Só que aqui tem uma ramificação metil. Então eu preciso numerar. Priorizo o grupo funcional, esse metil está no carbono 2. Portanto, 2 metil, tá? 2 metil, ciclopentanona. Ciclopentanona porque é uma cetona fechada de 5 carbonos, tá? Tem um radical metil no carbono 2. Tranquilo? Nesse caso, gente, olha, tem aqui um grupo fenil, né? Tá aqui o grupo cetona, né? E aqui nós estamos ligado
o que seria, né, uma propanona. Então, nesse caso, vai ficar um fenil, tem um radical fenil no carbono 1, né, do que seria a propanona. Propanona, tá? Nesse caso, inclusive, eu precisaria dizer, inclusive, gente, só deixa eu indicar logo isso aqui no próprio nome, que a carbonila está no carbono 1, né? Porque se a carbonila tivesse aqui, seria propan 2-ona. Então, nesse caso, fica propan 1-ona. Vê que é cetona, né? Porque tem um radical fenil aqui no carbono 1. Tranquilo? Então, um fenil, propan 1-ona. Isso aqui seria a propanona, tá? A carbonila no carbono 1. E o grupo fenil também nesse carbono 1. Tudo bem? Gente, nós pedimos a quem não se inscreveu ainda no canal que se inscreva, né? Dê essa força aí, porque quanto mais pessoas inscritas, quanto mais curtidas tiverem esses vídeos, né? Mais adiante o próprio YouTube leva o canal. E como o canal leva aulas gratuitas de químicas, aí, quanto mais longe for, melhor. Mais estudantes nós conseguimos atingir aí Brasil afora. Tudo bem? Grande abraço a todas e todos. Fiquemos todos com Deus.